Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais uma aula de História. Tá vendo que eu já comecei tossindo, é porque a garganta já cansou. Pessoal, 2 recados rápidos aqui. Primeiro recado, procure um local confortável para você estar assistindo essa aula. Segundo recado, pegue o seu caderno e anote. Aprendam a fazer anotações, anote tudo que você considerar importante e não me envie atividade sem anexo. Entendeu? Vamos lá. Durante a República Velha, vários conflitos aconteceram, várias situações, de revoltas sociais aconteceram. Entre elas, a Guerra de Canudos. Quando nós falamos da Guerra de Canudos, a gente está falando de um contexto religioso e social bem complicado. A monarquia, ela era uma organização política baseada na religião, onde o Deus escolhe o seu representante, o rei, o imperador. Porém, lá em 1889, houve a proclamação da República e a forma de governo mudou. Porém, para algumas pessoas, eles não concordavam que o novo governo fosse um governo dos homens. Isso gerou uma certa insatisfação por parte de membros da igreja. E aqui a gente tem todo um contexto do Nordeste no final do século XIX. Vamos lá. Primeiro contexto, a fome, muito comum nessa região por conta dos fatores climáticos, questão de baixa renda e tudo mais. Uma seca, que fazia com que a região ali ficasse por um período bem longo improdutiva. Você tem a falta do apoio político que sempre teve concentrado na região sudeste, principalmente ali questão de São Paulo e Minas Gerais. Uma violência por parte de grupos armados e também dos donos de grandes fazendas, que eram os latifundiários, pessoas que dominavam terras, que tinham riquezas, desemprego, falta de oportunidades para a população estar trabalhando e o fanatismo religioso. Olha tanto de situação aqui ligada a uma região. O fanatismo religioso está muito ligado à questão da esperança, de buscar uma salvação, de um milagre. As pessoas vão se apegar naquilo que parece dar uma resposta. Isso é um problema. Aqui você tem uma foto do Arraial de Canudos, em 1897. As casinhas feitas de adobe, tá? O nome disso aqui é adobe, que é barro e madeira. Basicamente é uma casinha bem simples e o telhado é feito de palha de carnaúba ou de alguma árvore típica da região. Vamos lá. A Guerra de Canudos foi o confronto entre o exército brasileiro, tá? Brasil aqui já república, e os membros aqui desse arraial que era liderado por Antônio Conselheiro. O arraial durou aí de 96 a 97, ele ficava na região aqui da Bahia, no nordeste do Brasil. Vamos tentar entender o contexto. As pessoas que foram para essa região, elas foram porque elas estavam vivendo uma situação difícil. Economicamente, eles não tinham oportunidade de emprego, eles não tinham uma renda. Muitos eram ex-escravos, não tinham o que fazer, para onde ir. Você tinha pessoas que acabavam sendo expulsas de suas terras pelos latifundiários. Então eles encontraram no Arraial de Canudos uma oportunidade de começar uma vida nova, de se ajudar e de tentar melhorar de vida. Só que aí vem o problema. Dentro do Arraial de Canudos, eles não seguiam as leis dos homens, eles seguiam as leis de Deus. Mais especificamente, aquilo que Antônio Conselheiro dizia que eles deveriam fazer. Isso gerou um descontentamento por parte de outros latifundiários do governo e outras pessoas ali daquela região. Isso gerou todo um transtorno aí. Aqui você tem uma pintura representando o Arraial de Canudos, ele foi gigantesco mesmo, Milhares de pessoas moraram lá. Bem aqui, se você reparar, tem uns canhões, porque dentro dessa guerra do Arraial de Canudos, ele sofreu acho que 4 ou 5 ataques, até conseguir ser destruído de fato. Vamos lá. Dados sobre a guerra, ele dura aí de novembro de 1896 a outubro de 1897, não durou nenhum ano. Local do sertão da Bahia, envolvidos. De um lado você tem o Arraial de Canudos, que tinha diversos tipos de pessoas, você tinha ex-escravos, você tinha pessoas do campo, você tinha jagunços. Jagunços eram pessoas que trabalhavam armadas para outras pessoas.
Você tinha o sertanejo, que é a pessoa que trabalhava no sertão mesmo, que ia buscar o gado, que ia cortar madeira e outros tipos de serviço. Do outro lado, você tinha as tropas do governo da Bahia e o apoio do exército, né? Que é o exército é federal, ele tem que atender todos os estados. Causas da guerra. O governo da Bahia não concordava, né, com esse fato do Arraial de Canudos não pagar impostos, foi aquilo que eu falei, e não seguirem as leis estabelecidas. Eles defendiam a volta da monarquia. Cara, olha a situação. O Brasil já tinha deixado de ser monarquia há 8 anos e eles queriam a volta da monarquia, porque era um governo de Deus. Eles acreditavam que a república não ia favorecer o Nordeste e, principalmente por ser um governo dos homens, eles não tinham confiança nesse governo. Então, Antônio Conselheiro acabou criando esse arraial, juntou essa galera toda ali para um governo de Deus, um local onde as leis que pregavam as leis de Deus. Por isso, é um messianismo que eles falam nesse período. Do outro lado, Antônio Conselheiro defendia o fim da cobrança de impostos. O povo era pobre, miserável, e você faz sentido, tudo bem. Era contrário ao casamento civil. A partir do momento que houve a proclamação da República, não tem mais casamento religioso como obrigatório. Tem o casamento civil, porque o Estado e a Igreja são separados. O Estado tem direito de unir as pessoas, só que as pessoas podem se separar. No casamento religioso não existe separação, porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ele afirmava ser um enviado de Deus, que ia liderar o povo, né, contra as diferenças e injustiças sociais. Era também um crítico do sistema republicano e como ele funcionava no período. Vamos lá, os conflitos militares. Nas 3 primeiras tentativas de atacar o Arraial de Canudos, eles não conseguiram, né, invadir, não conseguiram vencer. Por quê? Primeiro, era enorme o Arraial de Canudos e segundo, o governo até um certo ponto subestimou. O governo foi mandando tropas pequenas. Vamos mandar uma tropa com tantos homens. Não deu certo. Aumenta um pouco, manda de novo uma outra tropa com tantos homens. E assim, até a 3ª tentativa, as tropas não foram suficientes para vencer um arraial, porque ele tinha toda uma estrutura muito grande, contava com um grande número de pessoas, né, aptas à batalha lá dentro. Porém, na 4ª tentativa, que aí vem o apoio dos militares e vem muitas armas, muitos canhões e tudo mais, houve um massacre mesmo. Eles mataram muita gente e acabaram prendendo muita gente. Aqui no texto ele diz, crianças, mulheres e idosos foram mortos sem piedade. Antônio Conselheiro foi assassinado em 22 de setembro de 1897. Como é um ataque e tem canhões e tem tudo, vai morrer quem está lá de dentro. Como eles não se renderam até um determinado ponto, o governo continuou atacando. Antônio Conselheiro morreu e, por conta disso, a revolta, né, a guerra de Canudos, ela vai se acabar. Aqui você vê pessoas que foram presas, né, durante essa batalha, principalmente mulheres e crianças. Lembrando que os homens, até um certo ponto, poderiam ser punidos com a morte, né? Tá lá, é uma guerra, crimes de guerra as pessoas não costumam levar em consideração. A Guerra de Canudos significou a luta e resistência das populações marginalizadas do sertão, né, no final do século XIX. Embora derrotados, mostraram que não aceitavam a situação de injustiça social que reinava na região. Como eu falei para vocês, durante muitos séculos, o Nordeste foi abandonado. Abandonado em que sentido? Assim que começou a colonização do Brasil, o foco foi no Nordeste. Aí sai do Nordeste, volta lá no período da cana-de-açúcar, volta de novo para a região Sudeste. E depois disso o Nordeste foi praticamente esquecido pelo governo central. Então essa população era uma população muito marginalizada, sofrida, violentada pela seca. A seca, eu tenho parentes no Nordeste, a seca em períodos, né, diferentes da história, ela atingiu a população. E eles queriam uma atenção maior do governo, eles queriam privilégios, não porque eles queriam ser melhores que os outros, mas porque eles precisavam. Como você pensa, pagar impostos se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho condições. Mas a forma como eles fizeram, pro ponto de vista do governo, foi errada, por isso o governo agiu com violência. Aqui nós temos uma representação de Antônio Conselheiro, né, que fala que ele era um beato, que foi líder da revolta, que ele nasceu aqui em Quixeramobim. Se você for lá, ainda vai ter uma estátua lá de Antônio Conselheiro. Fala também aqui,
que ele tinha esse nome de conselheiro porque ele dava conselho às pessoas, que ele passava por várias regiões aí levando mensagens, conselhos sociais. E dessa forma ele foi arrebanhando gente, ele foi juntando pessoas ao lado dele, mas ele era considerado um fora da lei, ele não era nenhum membro da igreja, para vocês terem ideia. Ele era só um cara religioso. Aqui ele fala um pouquinho de como se formou o processo do Arraial, né? Ele vem dar características aqui com a organização militar contra o conselheiro, né? Que ele foi morto em batalha por ferimentos causados por uma granada. Aqui a única foto que se tem de Antônio Conselheiro foi tirada, né, no dia 6 de outubro de 1897. Você pode ver aqui a questão do cabelo grande, a barba, uma sandalinha de couro, uma veste como se ele fosse um Jesus. Por isso, esse movimento, assim como outros que nós tivemos na época, são chamados de movimentos messiânicos, porque vinha um Messias, um Salvador, uma pessoa que traria solução para todos os problemas aí da galera. O conflito mobilizou aproximadamente 12 mil soldados, tá? Sendo de 17 estados brasileiros distribuídos em 4 expedições militares. Tô morrendo aqui, gente. Em 1897, na quarta incursão, os militares incendiaram o Arraial, mataram parte da população e degolaram centenas de prisioneiros. Degolar é cortar a garganta. Estima-se que morreram ao todo por volta de 25 mil pessoas. Olha o quanto essa guerra foi uma guerra violenta e isso aconteceu no início da República, tá? Isso aqui está muito relacionado àqueles primeiros governos, né, que foram governos bem difíceis para o início da República ali. Desde Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e outros presidentes que passaram aí pelo início da República, eles acabaram enfrentando grandes desafios. Espero que vocês tenham gostado da aula. Procurem saber mais, se informem mais, assistam outras videoaulas, leiam o texto e mandem as suas anotações, que eu quero ver o que você entendeu. Se você não entendeu alguma coisa, coloca lá também, que eu posso estar tirando a sua dúvida depois. Até a próxima aula.